Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área para o seu eGeocraft. Vamos nessa, sem mais delongas. Questão na tela. O UERJ 2018. Olha só. Segundo a análise qualitativa, as aglomerações urbanas apontadas no mapa exercem influência sobre outras, em diferentes intensidades, em várias partes do planeta. Igor, essa questão não é parecida com uma que você já fez aqui no canal, que está bem aqui no cantinho, ó, sobre cidades grandes e tal? Parece, mas não é. Lá era uma questão sobre megacidades. Aqui não. Olha o que ele diz no enunciado. Segundo a análise qualitativa. Como assim análise qualitativa? Eu vou analisar a informação, eu vou analisar comércio, serviços, influência política, cultural, econômica. Eu vou analisar um contexto mais amplo, sobretudo levando em consideração a influência econômica dessas cidades. Quando o critério é quantitativo, eu vou analisar o número de pessoas, geralmente. Eu vou estar falando de megacidade. Aqui não. Ó, é uma análise qualitativa, onde eu tenho aglomerações urbanas que exercem influência sobre outras. Quando uma área urbana exerce influência sobre outras, nós chamamos isso de hierarquia urbana. Quando a gente fala, por exemplo, que Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades que exercem maior influência no território brasileiro, são cidades que comandam o país. Quando eu falo que uma cidade grande influencia cidades pequenas, eu estou trabalhando hierarquia urbana. Tudo bem? Só que olha como é importante observar o mapa. Ele está destacando aqui, ó, pouquíssimas cidades do hemisfério sul, e está centralizando, destacando uma grande quantidade de cidades na Europa e na América do Norte, sobretudo nos Estados Unidos. Então agora ele está falando de cidades que influenciam outras, cidades como Nova York, Londres, Frankfurt, Tóquio, São Paulo, Rio de Janeiro. Igor, como eu chamo essas cidades? Olha, se elas exercem influência sobre outras em diferentes intensidades, sobretudo influência planetária, influências em várias partes do planeta, você chama essas cidades de cidades globais. São cidades globais. Posso colocar como metrópoles globais também em alguns casos. Igor, não são necessariamente classificadas como tecnopolos? Não, ó. Você tem aqui Rio de Janeiro, São Paulo. Não são tecnopolos. São poucos tecnopolos de destaque planetário no mundo. Eu não teria tecnopolos em grande quantidade, por exemplo, no continente africano, na América do Sul. São cidades que eu chamo de megalópole, aí a UERJ começa a te provocar. Megalópole é a junção de duas ou mais metrópoles. Ela começa a te provocar porque ela começa a sinalizar várias megalópoles aqui no hemisfério sul, mas na verdade esse fenômeno das megalópoles ele vai ocorrer principalmente em cidades, em grandes aglomerações, em países desenvolvidos. Estados Unidos com as suas 3 megalópoles. Mas Igor, não falou Rio de Janeiro e São Paulo? Aí tem uma questão polêmica. Rio de Janeiro e São Paulo não formam uma megalópole. Ah, Igor, mas eu já vi em algum lugar uma galera tentando indicar isso para marcar a megalópole Rio e São Paulo. Na verdade, isso é uma forçação de barra, porque São Paulo e Rio de Janeiro apresentam aí uma descontinuidade ainda em termos de informação, em termos de integração urbana. Você sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo, você tem uma grande área ainda a ser desenvolvida. Você consegue perceber nitidamente a diferença. Você consegue perceber que você está saindo da região metropolitana do Rio de Janeiro. Aí você tem ali a Avenida Presidente Dutra com grande vazio ou áreas com desenvolvimento bem inferior à região metropolitana do Rio de Janeiro, até chegar na grande São Paulo. Na verdade, se eu for pensar numa megalópole brasileira futuramente, seria São Paulo-Campinas, tudo bem? Mas aqui, ó,
em outros continentes, em outros países, eu não tenho tantas megalópolis assim. Ah, Igor, não seriam megacidades? Megacidades não é a mesma coisa que cidade global? Não. Megacidade é um critério quantitativo, como eu falei. São cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Megalópole é um critério qualitativo. Exerce influência política, econômica, cultural, a influência também na questão do turismo, das rotas comerciais, beleza? Então essas cidades que comandam, que apresentam grande importância no âmbito global, eu chamo de cidades globais. Valeu? Tudo bem? Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui. Se essa resolução te ajudou, deixa um like, compartilha com a galera. Valeu, galera. Fico por aqui, agradecendo a você por mais um vídeo. Vamos nessa!